É, galera, infelizmente é verdade. Meu carro pegou fogo, foi totalmente destruído, Totalmente destruído. não sobrou nada. Vou contar tudo pra vocês, mostrar a foto de como que o carro ficou, um vídeo também do que aconteceu no dia. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês já deixarem o like aí, se inscreverem no canal, porque esse é um vídeo que não vai ser muito fácil de ser gravado não. Foi um dos piores dias da minha vida, mas como eu criei esse canal aqui para poder passar para vocês um pouco da minha vida pessoal, a gente não pode passar somente brincadeira, vídeo descontraído, vídeo de passeio, porque a vida infelizmente não é assim, né, galera? A vida também tem os momentos ruins. Então decidi gravar, contar para vocês o que aconteceu, mostrar para vocês como que ficou o carro. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal para poder me ajudar, ativa o sininho de notificação e bora lá começar essa história. Bom, galera, vamos começar falando sobre o carro. Eu gostava muito desse carro. Tem um motivo especial, né? Esse foi meu primeiro carro. O meu carro era um Chevrolet Cruze, modelo LT, ano 2014, cor prata. Eu comprei esse carro no ano de 2017. Quando eu comprei ele, então ele estava com 3 anos de uso, né? Eu não sou de família rica, mas também nunca passei dificuldade. Graças a Deus, meus pais sempre trabalharam muito. Por conta disso, eles sempre buscaram dar o máximo de conforto que eles podiam para mim e para meu irmão, né? Meus pais sempre trabalharam muito. Esse carro aí, eu comprei ele com o dinheiro de um consórcio e uma parte do dinheiro do valor desse carro, meu pai que me ajudou a comprar. Esse carro tem uma história bacana pelo seguinte: quando eu tava na faculdade, para quem não sabe, eu sou formado em direito, né? Quando eu ainda tava na faculdade, eu trabalhava numa empresa que eu trabalhava em uma empresa que comercializa açúcar e álcool, e aí eu resolvi entrar em um consórcio. Na época era o consórcio de uma Honda Hornet, para quem não sabe é uma moto dessas mais potentes, né? Mas só que eu não tinha CNH, nem de carro nem de moto, nunca tinha pilotado uma moto, também nunca tinha dirigido. Eu já tinha 27, 20. Eu já tinha mais de 20 anos nessa época aí e não tinha carro ainda, né? Mas resolvi fazer esse consórcio para juntar dinheiro mesmo. Era mais para juntar dinheiro do que para comprar essa moto mesmo. E aí fui pagando esse consórcio, fui pagando. Passou um tempo, eu comecei a namorar com a Maria Letícia, né? Com a Marivar. E aí comecei a sentir necessidade de ter um carro. Até então não tinha tanta necessidade porque eu trabalhava e estudava, nunca fui muito de ficar dando voltinha, rolezinha, essas coisas não. Na minha época de faculdade eu praticamente trabalhava e estudava. Eu saía assim, às vezes com os amigos e tal, mas não era um cara baladeiro não, como se diz. Aham, sei. E aí eu me vi na necessidade de ter um carro, né? Porque eu comecei a namorar. E aí eu falei com meu pai que eu tava querendo comprar um carro, se ele não podia me ajudar. E aí meu pai falou que ia me ajudar. Então nós pegamos o valor desse consórcio. Meu pai completou o valor que precisava e eu comprei esse carro. E quando eu comprei esse carro, galera, eu ainda não tinha CNH. E os meus pais, eles são daquele tipo de pessoa que gostam das coisas muito certas. Então eu comprei o carro ficou na garagem um tempão, eu praticamente não andei nesse carro enquanto eu não tirei minha CNH. E aí pouco tempo depois que eu comprei esse carro, eu passei no concurso da Polícia Militar aqui de Minas, né? Que satisfação, aspira. Então já fui morar em outra cidade, o carro ficou aqui com meu pai. Apesar do carro ser meu, tava no meu nome, né? O meu pai utilizava mais esse carro do que eu, até hoje em dia mesmo, porque como eu sou policial militar, então eu trabalho em outra cidade, eu praticamente usava o carro só nos finais de semana e durante a semana o carro ficava com meu pai. Ele usava o carro para resolver as coisas dele, ia no banco, ia nos fornecedores dele para resolver as coisas dele. O carro praticamente não era meu, o carro era meu e do meu pai. E aí, galera, como esse foi o meu primeiro carro, eu sempre tive muito ciúme, muito cuidado com esse carro, então eu sempre
levava o carro para lavar, fazia troca de óleo dele sempre em dia. O carro era todo original, nunca alterei nada. Eu não era de colocar som, essas coisas, nem nada. O carro era original, bem cuidado. Eu era muito cuidadoso com o carro. Não gostava que ninguém entrasse com bebida, com cigarro dentro do carro. Então eu era chato. Eu chegava a ser chato com esse carro. Chato pra caralho, por isso. Porque eu gostava muito dele, justamente por ter sido o meu primeiro carro. E além de ter sido o meu primeiro carro, foi o primeiro bem material de mais valor, assim, que eu tive, né? E o meu pai, galera, ele é comerciante, né? Ele tem meio que... É tipo uma distribuidora de bebidas, um bar que ele tem, que fica bem ao lado aqui de casa. Tião, tem cerveja quente, pinga gelada aí? Todo tipo que você quiser tem. Então tem o comércio do meu pai, que fica na esquina da rua, e logo em seguida é a nossa casa, né? Lá no comércio tem uma garagem e aqui em casa tem outra. Só que como o meu pai que usava mais o carro ficava mais com ele do que comigo, a gente sempre guardava esse carro lá na garagem do bar. Ficava mais fácil para ele pegar o carro e sair para fazer as coisas dele. Então o carro praticamente só ficava guardado na garagem de lá. A garagem de cá ficava mais guardado uma moto que a gente tem também. E aí por que eu tô falando sobre essas duas garagens, né? Só para vocês poderem entender como que foi a dinâmica aí desse acidente, né? Do incêndio. Então agora eu vou falar para vocês sobre o incêndio. Vou contar pra vocês a história, como que aconteceu, o que que aconteceu, tudo direitinho. Beleza, como eu acabei de falar, são duas garagens, né? O carro, galera, tava guardado dentro da garagem, lá da garagem do comércio do meu pai, a garagem fechada. Lá tem alarme de presença, tem câmera do lado de fora, né? Era uma garagem bem segura, não tem como ninguém ter entrado lá. E aí o que que acontece? Na madrugada do dia 23 pro dia 24 de dezembro, indo pra véspera de Natal, né? Mais ou menos por volta das 2h30 da manhã, esse alarme de presença disparou. Mas aí o que que acontece? Esse alarme de presença, vez ou outra, ele dispara mesmo. Às vezes entra um gato lá, um passarinho, alguma coisa assim, e o alarme tá ativado, então acaba disparando. Mas aí o que que aconteceu? Mais ou menos nesse horário que eu falei, o alarme disparou. Aí a gente tava aqui em casa, né? Já era 2h30 da manhã. Eu tenho um controle, meu pai tem outro desse alarme. Eu simplesmente desativei o alarme e ativei novamente, porque se fosse um gato, alguma coisa assim, não ia disparar de novo. Mas aí, logo em seguida que eu reativei o alarme, ele disparou mais uma vez. Aí eu já fiquei preocupado, né? Eu pensei que poderia ser um ladrão, uma pessoa tentando entrar lá no comércio do meu pai para poder furtar, para poder fazer alguma coisa. Aí nesse momento, quando o alarme disparou pela segunda vez, eu já levantei, né? Peguei a minha arma, né? Como eu disse, eu sou policial. Já peguei a minha arma e fui lá ver o que estava acontecendo. No que eu abri o portão da garagem lá do bar do meu pai, já veio muita fumaça para fora assim, e eu já vi que o carro tava pegando fogo. Vocês vão ver isso daí em um vídeo que foi extraído da câmera de segurança do comércio do meu pai. Nesse momento eu já volto correndo aqui em casa, grito meu pai, falo com ele que tá pegando fogo e volto lá para tentar apagar. Aí eu e meu pai ainda entra lá, pega uma mangueira, balde, tudo que a gente tinha para poder usar para tentar apagar. A gente foi jogando água lá. Eu peguei o extintor, na filmagem também vai aparecer eu com o extintor. Peguei o extintor, tentei jogar, mas não dava para jogar onde precisava, né, no foco do incêndio mesmo, não dava para jogar porque o capô do carro já não abria mais. Já tinha derretido o cabo do capô do carro. Então a gente já não conseguia apagar o fogo mais sozinho. Enquanto a gente estava lá tentando apagar o fogo, a Maria Letícia, que estava dormindo aqui em casa, já acionou os bombeiros. Eu já tinha pedido ela para acionar os bombeiros. E aí os bombeiros já se prontificaram a deslocar para cá para tentar apagar o fogo também. Só que o que acontece? Lá nessa garagem tinha umas mercadorias do meu pai. Refrigerante, bebida, né? Cerveja, muita cerveja. Engradado cheio, engradado vazio. Nessa garagem também tem uma câmara fria do meu pai, que é tipo um freezer gigante, né? Vamos dizer assim, que ele usava para resfriar as bebidas que ele vende, né? Então o fogo foi danificando tudo, foi consumindo tudo, foi derretendo
plásticos dos engradados nas garrafas, as garrafas começaram a estourar, o fogo chegou na câmara fria, onde o fogo foi encostando ele ia destruindo tudo. Tinha até uma calopsita do meu pai que ficava nos fundos lá da garagem, né, que acabou morrendo, coitado, o coração até dói de lembrar disso. Tava muita fumaça, o fogo já tava muito alto, a gente não conseguiu salvar a calopsita do meu pai. Em poucos minutos os bombeiros chegaram, mas nesse intervalo de tempo entre a ligação para os bombeiros e o tempo que eles chegaram, eles não demoraram, foram rápidos, a gente não pode reclamar disso, mas é que o fogo se espalha muito rápido, vai queimando as coisas muito rápido. Aí os bombeiros chegaram, já começaram a jogar água, foram apagando o fogo, só que nesse tempo que os bombeiros demoraram para sair do quartel, né, e chegar até nossa residência aqui, até o comércio do meu pai, queimou muita coisa. Vocês vão ver aí as fotos de como que ficou o comércio do meu pai, o depósito dele, né, a garagem lá, como que ficou o carro, ficou tudo totalmente destruído, não sobrou praticamente nada, galera. E se não fossem os bombeiros, teria sido muito pior, o estrago teria sido muito pior. Eu falo que duas coisas que foram essenciais para não ter acontecido nada pior foi o alarme de presença, né, foi acionado quando as chamas alcançaram o sensor, e os bombeiros, porque senão ia ter queimado tudo, ia ter queimado, não ia sobrar nada não. Aí os bombeiros apagaram o fogo e aí depois disso foi só contabilizar prejuízo mesmo, não tinha mais o que fazer não, porque o fogo destruiu tudo. Agora sobre as causas do incêndio, né, galera? Como eu disse para vocês, o carro estava estacionado dentro da garagem, desligado, não tem como ter sido um incêndio criminoso. Para os bombeiros, né, questão de termo técnico, eles definiram como causa indeterminada, mas aí todo mundo que a gente conversa, a opinião é que só pode ter sido pane elétrica ou alguma coisa relacionada com a bateria do carro, mas devido ao estrago, a condição do carro ficou, foi impossível determinar qual que é a causa precisa do incêndio. E aí, né, galera, quando eu conto para qualquer pessoa sobre esse fato aí que aconteceu, a primeira coisa que me perguntam é: você tinha seguro do carro? E a resposta para essa pergunta é sim, o carro era segurado. Hashtag graças a Deus. Porém, o seguro, na avaliação deles, né, eles só cobriram o prejuízo do veículo. Então agora eu vou falar com vocês sobre o prejuízo. O prejuízo do veículo, galera, como o carro era segurado, a seguradora pagou o valor de tabela do carro, né? Então, referente ao veículo, nós não tivemos prejuízo. O valor de tabela do carro tá mais ou menos R$57 mil. A seguradora pagou há poucos dias, né? Demorou mais ou menos uns 30 dias para poder fazer o pagamento do veículo. Eu sei que é o prazo normal que as seguradoras demoram para fazer esse tipo de pagamento, mas para quem tá nessa situação de estar esperando, ter que resolver tanta coisa, é um prazo que não passa, galera, não passa. E além disso, como vocês viram aí nas fotos, né, nós tivemos também o prejuízo com a mercadoria do meu pai, com a estrutura da câmara fria, com a própria estrutura física do imóvel do meu pai, que por ter sido submetida a um calor muito alto, a temperatura muito alta, ele vai ter que fazer umas reformas estruturais aqui, porque senão a construção vai ficar comprometida. E aí que tá o problema, galera, porque prejuízo do meu pai, ele não consegue contabilizar certinho, porque tinha engradado que era muito antigo, tem muita coisa ali que ele já tinha há muito tempo, né? Mas ele estima que o prejuízo dele foi mais ou menos entre 80 a 100 mil reais. E esse prejuízo a seguradora se negou a pagar. A justificativa deles é que, por ser prejuízo causado entre os familiares, não pode ser considerado prejuízo a terceiros. Aí, assim, a gente discordou muito disso, né? Mas não adianta ficar questionando. A única forma de questionar eles agora é acionando eles na justiça, né? Entrando com um processo, e aí fica nas mãos da justiça, o juiz é quem vai decidir. Então, galera, o que aconteceu foi isso daí. Vocês viram aí o estrago que o incêndio causou no carro e no comércio do meu pai. Não tô fazendo esse vídeo aqui pra ninguém ficar com dó, não vou pedir doação nem nada não, pode ficar tranquilo, galera. Só tô fazendo esse vídeo mesmo porque, como eu disse no início, a proposta desse canal era compartilhar com vocês momentos pessoais meu. Então a vida da gente, ela não é feita só de momentos bons, né? Tem uns momentos ruins também. Então eu acabei resolvendo gravar esse vídeo, por mais difícil que seja, né, falar desse assunto aí. É uma experiência que eu
um desejo para ninguém, mas aconteceu, então eu resolvi gravar o vídeo aqui para vocês. Então não tem muito o que falar não, galera, é isso daí mesmo. Vou pedir para vocês mais uma vez para já deixar o like aí, se inscrever no canal, né? Isso aí ajuda muito o canal a crescer. E é isso, o vídeo de hoje é esse. Vou ficando por aqui. Valeu, fui.